A declaração trata do caso. O presidente Lula criticou hoje, durante uma entrevista coletiva na Indonésia, a atuação dos Estados Unidos no combate ao narcotráfico internacional. Antes de falar, sabe, de julgar alguém, antes de punir alguém, eu tenho que julgar essa pessoa. Eu tenho que ter provas. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, sem levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assuntos. Imenso prazer. Sabe? Esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Bom, só para emendar aqui o assunto, já jogo para o Alexandre para a gente rodar. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também criticou a atuação de Donald Trump na região. Tipo de ruta, y entonces decirle a estos lancheros narcotraficantes, pues idiomáticamente, en mi opinión, no es, son obreros del narcotráfico. Igual que hay campesinos que terminan dándole insumos a través de la hoja de coca por un dinero y por su situación de pobreza, en el mundo del Caribe, de donde yo nací, entre otras, las carencias también son tan grandes que muchas personas dedicadas a la pesca y al uso de la lancha por fines turísticos y otros terminan prestándoles servicios al narcotráfico. Bom, depois da repercussão negativa da fala do Lula, o presidente se manifestou na Rede X, dizendo que se tratou de uma frase mal colocada e reafirmou ser contra os traficantes e também o crime organizado. Segundo ele, mais importante do que as palavras são as ações do governo, como a PEC da segurança pública e as operações de combate ao crime. Alexandre, quero ouvi-lo. Presidente Lula sendo Lula hoje de manhã aí nessa coletiva, né, vitimizando o criminoso, defendendo aí o traficante de droga, viu que pegou muito mal, saiu correndo para a rede social para tentar remendar, mas aí já era tarde demais. Vamos reconhecer que ele começou muito bem, né? Para combater drogas tem que combater o consumo. É o consumo que atrai o traficante. Mas depois há uma simbiose, o traficante procura semear mais consumo e aí vai nessa questão. Agora, eu já ouvi muita, principalmente socióloga aqui no Brasil, dizer que pobrezinho do viciado, ele é uma vítima, né? Assim como Petro também apresentou uma versão, uma visão desse crime que a gente já ouviu aqui no Brasil. São meros obreiros, são trabalhadores da coca, trabalhadores da cocaína, trabalhadores do tráfico. É uma profissão. Aqui no Brasil eu já ouvi sociólogas dizendo que é um trabalhador do assalto. Qual é a sua profissão? Eu sou ladrão. É uma profissão honrada, né? Não sei por que a polícia persegue essa polícia, né? Eu não vi o Lula aplaudir a polícia que pega traficante, que apreende droga, né? Até no Supremo a gente já ouviu que, coitadinho do sujeito que leva um punhado pequeno, que não é para o seu próprio uso, mas ele está apenas fazendo uma entrega. Então nós temos isso aqui no Brasil, esse estímulo ao crime. E depois as vítimas desse crime são a sociedade brasileira, são os brasileiros. Esses são as verdadeiras vítimas. E as famílias daqueles que são drogados.
e que não há um movimento de peso nacional para dizer, olha, isso é bobagem, isso é uma fuga, você pode resolver os seus problemas psicológicos de outra forma que não seja com droga, porque droga é uma fuga e você vai acabar tendo seu cérebro destruído e não vai mais poder pensar mais uns anos e você não consegue pensar por você mesmo. Então, é essa a questão. Ele se enrolou todo, né, no papel de vítima. Né? Na verdade, ele queria dizer do papel de responsável. O responsável é o consumidor e o responsável é o entregador da droga. Não tem a menor dúvida. Também são responsáveis os que plantam droga para ganhar dinheiro e vendem para enfraquecer. A tentativa de enfraquecer os Estados Unidos é entupir Estados Unidos de droga. Já tivemos essa história lá atrás, na Guerra do Ópio, na China, Sudeste Asiático, com os colonizadores ingleses. Marcília, o presidente disse que foi uma frase mal colocada, mas quem colocou a frase lá foi ele mesmo, né? Você não consegue, pelo menos, transferir para jornalistas ou para a Janja a frase é dele. Depois ele disse que mais importante que palavras são ações, e aí te pergunto, que ações, cara pálida, cita aí a PEC da segurança pública que está estacionada no Congresso. A gente já ouviu juristas, já conversou inclusive com o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, que diz que é um desastre essa PEC da segurança pública. Quer dizer, foi tentar explicar, piorou a história? Não é a frase que é mal colocada, é o presidente que é mal colocado, né? Ele está colocado num lugar que não devia estar, que é o de presidente. Esse me parece ser o problema. Aliás, o Lula não tem como esperar que ele seja contra o crime organizado, porque isso daria um problema sério para ele com os seus companheiros de política, né? Então, eu acho que esse talvez seja uma das questões. O Alexandre Garcia colocou muito bem. Quer dizer, é muito provável que o que ele quis dizer, né, é que o traficante, não é que ele é vítima do usuário, mas que o traficante é responsável também pelo usuário. Agora, ainda que tenha sido essa a intenção dele, também está errado, no sentido de glamourizar o traficante, né? Isso me perturba muito na lógica do Lula, mesmo dos petistas e de boa parte da esquerda, esse certo glamour ou vitimismo com que se enxerga o tráfico ou o traficante ou a própria droga, porque isso impede o combate real, impede o combate mais forte, mais efetivo e assim por diante. E o Lula, né, enfim, essa cabeça oca que parece lhe pertencer em boa parte dos discursos que ele tem, eu fico pensando, se esse é o critério para ele enxergar o tráfico de drogas, imagina o critério que ele não deve usar para nomear os ministros do STF e até os demais ministros que estão ali dentro do governo. E por fim, Paula, eu fiquei aqui pensando, o Alexandre Garcia deu a deixa, né, de falar sobre a profissão, né, que tem gente que fala que assaltante é profissão e etc. Fica aí a ideia, talvez, para o Frei Chico fazer um novo sindicato, já que ele fez o dos aposentados, o sindicato do assaltante. É uma boa ideia para a esquerda. Boa, Marcília. Deixa eu ouvir a Ana também, que eu já vi que a Ana fez uma publicação desse vídeo e marcou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, Ana, e traduziu ali em inglês a pérola do presidente Lula. Eu estou seguindo um pedido de alguns americanos em Washington para colocar legenda quando possível. Alguns vídeos são grandes, né? Como, por exemplo, votos dos ministros, mas aí a gente passa para a nossa equipe, eles fazem isso. Esse foi curtinho, deu para fazer rapidamente. É aquela história, Paula. Tudo se conecta e tudo se conecta a um nome que os brasileiros da esquerda no Brasil hoje, do atual desgoverno, eles ainda não prestaram atenção, que é Marco Rubio. Perdão, a tal química lá da ONU, engasguei aqui, a tal química lá da ONU de 39 segundos, né? Donald Trump rindo, e o Lula também, e a imprensa de pompom achando tudo maravilhoso. Se voltarmos naquele vídeo, o jeito do Marco Rubio assistindo aquilo tudo ali, o discurso do Lula, ele não deu um sorriso, ele não se mexeu,
porque ele sabe como filho de imigrantes que fugiram de Cuba diante da ditadura do amigo de Lula, amicíssimo, Fidel Castro, ele sabe dessas entranhas, das ditaduras, do narcotráfico, de tudo isso que nós estamos falando aqui, Maduro, Chávez, Gaddafi, Lula, Foro de São Paulo. E aí hoje eu acho que o Lula, ele foi sincero. É tão difícil ouvir verdades da boca do Lula, e hoje ele foi sincero. Ele falou de fato o que ele pensa. É isso, por isso que eu falei, Piotr, Lula sendo Lula, e nesse momento... Ele pensa isso, o que a Ana disse, isso é sinceridade. Ele pensa assim, a esquerda pensa dessa maneira, o Alexandre trouxe aqui outros exemplos, mas eles pensam isso. Eu cubro o PT desde o começo dos anos 90, eles pensam assim, eles acham que o marginal, o estuprador, todo mundo ali é vítima da sociedade que não conseguiu... Tá, o traficante bilionário também, e o Lula acha que é vítima, e por aí vai. Óbvio que, sobretudo, o sujeito que consome droga, como é que se chama? Por alegria, por escolha? Recreação. Recreação. Esse sujeito está alimentando o crime. Claro, o Alexandre tocou nesse ponto aqui. É óbvio que esse sujeito tem culpa. Quando o sujeito já perdeu completamente a noção do certo e errado, de tanto que é um viciado e é um doente... E doente precisa de tratamento, ninguém está negando tratamento a essas pessoas. Agora, o que o Lula tentou fazer foi tirar a culpa do traficante, que se aproveita justamente desse vício. O traficante é exatamente esse sujeito que está levando esses barcos cheios de droga para os Estados Unidos, que agora acabou. Agora tem uma reação do tamanho da maior potência militar do planeta. Esse é o ponto. E aqui a gente vê traficante, a gente viu, por exemplo, decisões de cortes superiores em Brasília. O policial, um caso concreto aqui, o policial em São Paulo, com competência, achou estranho um carro passando, foi lá, abordou o carro, abriu o porta-mala do carro e tinha lá quilos de cocaína. Depois uma decisão na justiça em Brasília dizendo que a abordagem foi ilegal. Ué, mas esse policial precisa ser premiado. O Lula interveio numa situação como essa? Não, vamos nos juntar à polícia. O policial fez um bom trabalho. Esse policial precisa ser premiado, ele teve, como é que se chamava antigamente, tirocínio, né? Se descobriu alguma coisa ali, falou, opa, tá errado. Que é só, obviamente, gente muito competente, capaz, dado ao trabalho, né? Que nasceu para aquilo. Descobriu ali, não, aí vem na justiça, a abordagem foi ilegal. Quantas decisões hoje? Pergunta para promotores de justiça que trabalham aqui, delegados de polícia, investigadores, policiais militares, comandantes de batalhão aqui, como é que eles se sentem quando vê decisões todas normalmente favoráveis a traficantes? Ou que vão lá e amenizam a pena, ou que amenizam a prisão, ou que relaxam a prisão, ou que dizem a abordagem foi ilegal, então volta todo o processo. Só falta devolver a droga. O Lula pensa, mas a esquerda sempre pensou isso aí, isso não é novidade. Acontece que o Lula, quando deixa sozinho falando, esse é o Lula. Por isso que no primeiro mandato do Lula, só para o Alexandre acho que vai se lembrar isso com mais propriedade, o Lula não dava entrevista no primeiro mandato. Porque a base do PT, sobretudo o Zé Disseu, sabia que se o Lula falasse, ele ia falar isso daí. Aí guardaram o Lula. No segundo mandato, com todo o sucesso econômico, ele saiu falando e depois deu o que deu. Deixa eu só complementar com uma frase que me ocorreu agora. Tem um livro que é ótimo sobre essa questão do vitimismo, de um professor italiano chamado Daniele Giglioli, chama A Crítica da Vítima, o livro. Ele tira sarro desse vitimismo todo que a esquerda gosta tanto de panfletar, e ele começa o livro dizendo o seguinte, que a vítima é para a esquerda o herói do nosso século. Isso explica muito como nós subvertemos a partir desse conceito, inclusive o direito. Porque se a vítima é o herói, então, obviamente, o direito tem de proteger a vítima para eles, né, mais do que qualquer outro elemento, e a gente perde a ideia de igualdade que a Constituição prega. Eu já passo para o Alexandre, mas vou incluir aqui mais uma informação. Os Estados Unidos anunciaram sanções, penalidades contra o presidente